Há um movimento que faz e estimula a ligação entre o direito e a literatura. É possível compreender melhor os fenômenos jurídicos por meio da arte? É recomendável o uso da poesia, por exemplo, para dar uma sentença judicial? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Renato César Jardim, que é diretor do Foro de Belo Horizonte e juiz da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele também é diretor da revista Magis Cultura, revista de arte da AMAGES. É juiz magistrado há 15 anos e já passou por 4 comarcas: Pompéu, Peçanha, Araxá e Belo Horizonte. É também membro da Academia Araxaense de Letras e autor do livro de poemas Imortalidade do Efêmero. Dr. Renato César Jardim, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso. Nós também teremos aí hoje o pensamento literário, em que o juiz Renato César Jardim fará para nós uma indicação de leitura. E não teremos hoje a participação dos estudantes no pensamento universitário. Pois bem, doutor Renato, como foi o surgimento da revista de cultura e arte da AMAGES, a Magis Cultura? É preciso mais do que vontade de fazê-la? Foi necessário antes identificar o talento dos magistrados? Bem, a nossa revista de arte e cultura dos magistrados mineiros, a nossa Magis Cultura, foi uma idealização do nosso ex-presidente, hoje desembargador Nelson Messias de Moraes, que, constatando, né, que no nosso meio existem muitos juízes ligados à arte, à literatura, como só ia acontecer, né, a magistratura, em todos os tempos, sempre contou com pessoas ligadas às letras, pessoas de linguagem rebuscada. A nossa própria ciência humana, né, a vocação do profissional do direito, faz emergir pessoas ligadas à arte e à literatura. Nós podemos aí lembrar alguns casos de grandes poetas que foram magistrados. Eu poderia citar aqui Raimundo Correia, né, que formou a tríade parnasiana, com Olavo Bilac, com Alberto de Oliveira. O próprio Tomás Antônio Gonzaga também era um magistrado e poeta. Atualmente, o ministro Carlos Aires Brito, Supremo Tribunal Federal, também é um poeta. Eros Grau. Eros Grau, sem dúvida, dentre outros mais. O nosso próprio ex-corregedor de Justiça de Minas Gerais, desembargador Célio César Paduani, que foi um ícone aqui durante o movimento concretista em Minas Gerais, dentre outros. E, verificando esta vocação natural dos magistrados e também uma exigência imposta pela própria sociedade, no sentido de que o juiz deve falar nos autos de uma forma menos rebuscada, né, usando menos o juridiquês, para que nós possamos efetivamente chegar ao cidadão comum, que é o maior cliente do Poder Judiciário, né, com uma linguagem simples. Magis Cultura surgiu também para ser um canal, um instrumento para que o magistrado que tenha essa vocação, esses dons literários e artísticos, pudessem ali extravasar esses dons a que me referi. Além desses objetivos, essa experiência dá algum tipo de retorno e influencia a vida profissional do magistrado? Quer dizer, ele recebe em troca uma contribuição também? Indiscutivelmente. A propósito, eu volto a falar aqui do ministro Carlos Aires Brito, houve um fórum social em Belém do Pará, aproximadamente 2 anos passados, onde ele dizia: o juiz deve ler mais romances, o juiz deve ler mais poesia, o juiz deve ler mais jornal para que possa entender melhor a realidade. Então, na verdade, o que ele estava dizendo? Que o juiz ele tem que ser um produto que nós dizemos lá na Grécia Antiga, o exemplo máximo de educação, que é a paideia ou a paidética, ou seja, para se formar uma ideia bem concebida, nós temos que partir de um conceito maior, que traz dentro de si vários outros conceitos: arte, literatura, política, direito. Né? Quer dizer, além da realidade, da legislação e das sentenças, é preciso cuidar do subjetivo, da alma também. Perfeitamente, porque o juiz é um profissional que ele usa o raciocínio, né? Para dar uma sentença, o juiz tem que fazer um trabalho que se chama persuasão racional. Ele tem que trazer a razão para ele poder entender. E para usar a razão, ele tem que pensar. E para pensar, ele tem que ter o quê? Uma agregação de valores dentro dessa ideia que ele vai formar. Então, se ele puder ser um juiz que não entende apenas de lei, letra fia de lei, deixando de ser o matemático, com certeza
ele vai poder exercer a atividade judicante com mais propriedade. Isso, a meu ver. Muito bem. Voltando à questão da magistratura, está na quarta edição. Como foi essa experiência? Como foi a repercussão entre os magistrados? E era uma reivindicação antiga deles? Era uma reivindicação de um grupo mais ligado à literatura e à arte, mas a partir do momento em que as revistas foram sendo lançadas, nós estamos notando aqui uma crescente colaboração por parte dos magistrados mineiros. E a magiscultura foi recebida de uma forma magnífica, mais do que nós esperávamos, porque essa revista ela circula não apenas em Minas Gerais. Esta revista é encaminhada para todos os tribunais superiores, em Brasília, no Brasil inteiro, para as academias de letras, e nós obtivemos críticas assim, e comentários altamente favoráveis, comentários que nos deixaram assim, muito felizes, né? Inclusive de pessoas, de críticos literários de grande repercussão no Brasil, como é o caso do nosso Fábio Lucas, né, que após a edição da primeira revista teceu comentários super elogiosos à nossa revista. Ou seja, confirmando a boa iniciativa, não só por essa decisão de fazer uma revista, mas também pelo talento do magistrado. Sem dúvida, né, a qualidade dos trabalhos. Muito bem, doutor Renato, eu vou fazer um breve intervalo agora, mas antes eu gostaria de chamar a gravação da nossa produtora Fernanda Marques, que preparou uma surpresa, exibindo aí os trabalhos literários, artísticos dos magistrados na revista Magiscultura. Por favor, Fernanda, e a gente volta no bloco seguinte. A língua rosiana deixou de ser unidimensional, convertendo-se em idioma no qual os objetos flutuam numa atmosfera em que o significado de cada coisa está em contínua mutação.